Eu vou estar aqui fazendo um teste de mesa do problema 15 da matéria de programação para engenharia mecatrônica. O problema é fazer um programa que leia 20 trios de medidas e imprima quantos desses trios são medidas que representam triângulos equiláteros, os quais são três lados iguais, triângulos isósceles, o qual dois lados são iguais, escalenos, em que todos os lados são diferentes, e os que não representam triângulos, ou seja, os que não representam triângulos são os que a soma dos dois lados é menor do que o outro lado, ou seja, L1 mais L2, se L1 mais L2 for menor que L3, ele não representa um triângulo. E todas as medidas devem ser validadas, ou seja, se alguma medida for negativa, o programa vai representar um erro e vai pedir novamente para inserir as medidas. Agora vamos para o programa. Aqui. Inclui a biblioteca stdio.h, responsável pelo scanf, printf, fpurge, entre outros. E começa o programa no main. Com isso, começa com definindo alguns floats, como L1, L2 e L3, e algumas inteiras, como I, escaleno, que ele já define como zero de começo, equilátero, também definida como zero, isósceles, também definida como zero, e não, que são os que não representam triângulos, que também são definidos como zero. Agora começa com for, como contagem, o i representando a contagem, então o i inicia como 1 e começa o programa. Ele faz, digite o lado 1 do triângulo. Vamos botar no lado 1 menos 4, e ele faz isso, ele escaneia, associa o menos 4 ao L1, limpa a memória do teclado. Vai para o lado 2. O lado 2 funciona igualzinho o lado 1 e vamos botar 3. E novamente para o lado 3, que é a mesma coisa, e vamos fazer o 7. Vai para a próxima linha. Se o L1 for menor que 0, é menor que 0. Ou o L2 for menor que 0, não é. Ou o L3 for menor que 0, não é. Mas como é um ou, já que o L1 é menor que 0, ele funciona como positivo e imprime a mensagem. Erro, medidas devem ser positivas. Com isso, ele pula a próxima linha e representa o while, que é daquele do começo. Faz novamente ele confere se os valores são negativos, o L1 é menor que 0, então ele volta e pede novamente para imprimir os lados do triângulo. Então ele vai novamente. E agora vamos botar o L1 igual a 3, o L2 igual a 3 e o L3 igual a 3. O i continua 1, porque essa contagem não contou, porque ele resetou depois de perceber que um dos números é negativos. E vamos para esse if else aqui. Se o L1 mais L2 for menor que L3, L1 igual a 3, L2 igual a 3, 6. 6 é menor que 3? Não. O L1 mais L3, 3 mais 3, 6, menos 2, é menor que 3. É maior que 3. Então essa parte aqui é toda negativa, já que todos os lados são iguais. Então essa parte pula e vai para o próximo. Se o L1 é igual a L2, L1 é igual a L2, verdadeiro. O L1 é igual a L3, verdadeiro. E o L2 é igual a L3, verdadeiro. Então ele adiciona mais 1 no equilátero. 0 mais 1, 1. E vai novamente, e agora o i vai para 2. Digite o lado 1 do triângulo, vamos botar um 4. Lado 2, 4. E lado 3, 3. Vai novamente, verifica se é negativo, no caso nenhum é negativo, então ignora essas duas linhas e vai. Se o L1 mais L2 é menor que L3, L1 é 4, L2 é 4, 8 é maior que 3. L1 mais L3, 4 mais 3, 7 é maior que 4. L2 mais L3, 4 mais 3, 7 é maior que 4. Então essa aqui é ignorada e vai para a próxima. L1 é igual a L2? É. L1 é igual a L3? Não. E L2 não é igual a L3. Então essa função não é verdadeira, já que ele representa um E. Ou seja, todos têm que ser verdadeiros para executar essa função. Vai para a próxima. O L1 é igual a L2? Sim. O L1 é igual a L3? Não. E o L2 não é igual a L3. Porém, como é um OU, qualquer uma dessas for verdadeira, ele executa a função. Ou seja, L1 é igual a L2, então isósceles 0 mais 1, 1. Vai novamente para o I agora representa 3. O L1 é 3, o L2 é 6 e o L3 é 4. Escaneou os lados do triângulo, já foi associado aos números. E se o L1 aqui nenhum é negativo, então ignora essas duas linhas novamente. L1 mais L2, 3 mais 6, 9 é maior que 4.
L1 mais L3. 3 mais 4, 7 é maior do que 6. 6 mais 4, 10 é maior que 3. Então essa é ignorada, vai para a próxima. L1 é igual a L2? Não. Como já é um E, já pode pular. L1 é igual a L2? Não. L1 é igual a L3? Não. L2 é igual a L3? Não. Então vai para a próxima, e a única que sobrou é o escaleno, que todos os lados são diferentes. Escaleno 0 mais 1, 1. Vai novamente, e agora o I representa 4. Vamos botar o L1 como 2, o L2 como 2 e o L3 como 5. Não tem nenhum valor negativo, então ignora essas duas linhas novamente. O L1 é maior que o L1 mais L2. 2 mais 2, 4. É menor do que 5. Como representou um, se um já é verdadeiro, já é considerado. Então, o não executa esse não. 0 mais 1, 1. Com isso, foi apresentado todos os tipos de triângulo. E o I iria até 20 aqui, por exemplo. Vamos supor que seja 20 e aqui seja adicionado 6, 4, 7 e 3, fazendo uma representação. Porque se fosse botar os 20, fazer 20 triângulos, acabaria demorando muito. Vai para a próxima e imprime a quantidade de triângulo. Imprime essa quantidade, ou seja, vai imprimir o equiláteros igual a 4, o isósceles igual a 7, o escaleno igual a 6 e os que não representam triângulos igual a 3. Assim, encerrando o programa. Agora vamos fazer vamos executar o programa para ver se funciona na prática. Digite o lado um triângulo. Vamos testar com valores negativos. Menos 4, 3 e 5. Erro, medidas devem ser positivas e pede novamente o lado 1 do triângulo. Eu vou botar algumas medidas aqui, vou dar um corte no vídeo e depois eu mostro como foi o resultado. Aqui, como mostrado anteriormente, foi posto alguns valores, e no final imprimiu os resultados da quantidade de triângulos que foi inserido. Triângulos equiláteros deu 5, isósceles 4, escalenos 8 e que não representam triângulos 3. Se for somar, dá 20, ou seja, o número que foi pedido anteriormente. Com isso, finalizo o meu teste de mesa do problema 15 de programação.